Nosso muito obrigada à Neoenergia, patrocínio Platina, Eletrobras Furnas e Meandros Arqueologia, patrocínio Ouro, Banco do Nordeste Voltaia, patrocínio Prata, Alaska Arqueologia, CRN Bio, Arqueoproject, Ícone Energia, Interjato Soluções e Vernier, patrocínios. Ao anfitrião deste evento, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e também agradecer ao nosso parceiro setorial, a Beólica. E para abrir os trabalhos de hoje, teremos a plenária Perspectivas e Desafios do Cenário Offshore para o Mercado Brasileiro. Convidamos o diretor-presidente do CERN, senhor Darlan Santos. Assessora técnica da Abeólica, senhora Francine Martins Pisney. O chefe da Divisão de Energia Nuclear, Térmicas, Eólicas e outras fontes alternativas do IBAMA, senhor Eduardo Wagner Silva. O consultor em energia eólica da Petrobras, senhor Daniel Faro. O professor da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, senhor Mário Gonzalez. O advogado especialista em regulação, senhor Diogo Pignataro. Com a palavra ao mediador desta plenária, senhor Darlan Santos. Oi, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso evento. Essa plenária, Perspectivas e Desafios do Cenário Offshore para o Mercado Brasileiro, é um tema que o CERN vem se debruçando desde 2017. Iniciamos as primeiras discussões técnicas sobre esse tema no All About Energy de 2017, realizado em Fortaleza, no Ceará, onde foi feita uma plenária e foi feito um amplo debate, por exemplo, sobre um review sobre a eólica offshore no mundo, que foi feito por um dos diretores do CERN, o engenheiro Milton Pinto, a qual dos senhores grande parte conhece. Foi feita uma análise do potencial eólico offshore da região do Rio Grande do Norte do Ceará, mapeamento de tecnologias em energia eólica, e isso já a cargo do professor Mário, que está aqui compondo a mesa, num estudo amplo, analisando os países do mundo e as experiências em relação ao offshore. Foi feito também uma análise sobre sistemas e subsistemas de conexão, sendo esse um desafio tecnológico, já que no Brasil não existiam experiências desse tipo. Então, aspectos operacionais e ambientais sendo esse talvez um dos maiores gargalos que estão sendo debruçados hoje, a qual o IBAMA tem contribuído de maneira significativa. Inclusive, esse ano, há 2 meses atrás, há pouco tempo, foi realizado um workshop em Brasília, onde o IBAMA debateu esse tema. A regulação, a regulamentação jurídica, sendo esse também um dos grandes gargalos, já que ainda não existe um modelo regulatório para esse tipo de operação no Brasil. Uma análise feita pela COPEL em relação ao planejamento do setor elétrico e também em relação à cadeia produtiva que seria impactada ou que necessitaria ser desenvolvida para o avanço dessa tecnologia. Na verdade, a minha apresentação é para fazer um breve histórico, porque depois disso se sentiu a necessidade de se montar uma comissão multiempresarial, multi-institucional para se debater esse tema. Aqui no Fórum Eólico em Natal, também em 2017, o engenheiro Milton falou de estudos de caso sobre regulamentação. E em 2018, efetivamente, agora sim, foi criada uma comissão, ano passado, a formação de um grupo multidisciplinar para estudo e nivelamento dos conhecimentos em relação à eólica offshore no mundo, com fins a proposição de uma regulamentação para o Brasil. Ou seja, se criou um grupo para nivelar as informações, conhecer quais seriam as melhores técnicas, quais seriam as melhores experiências, entender o que estava acontecendo, por exemplo, no Mar do Norte, e tentar trazer essa experiência do Brasil e entender como isso poderia ser implementado no Brasil. A comissão
então, ela foi criada, efetivamente, após o Fórum Eólico Nacional, ano passado, que aconteceu aqui em Natal. E ela ficou responsável por conduzir um programa executivo para a promoção e regulamentação do offshore brasileiro, tá? Cujo objetivo é a participação proativa, como eu disse, de várias empresas e entidades na elaboração do que seria um marco regulatório na condução de uma política nacional e consolidação desse segmento ao longo dos próximos anos. Várias discussões têm acontecendo sobre esse tema. A Abeólica, a Francine vai comentar também, está se debruçando, iniciou também a discussão sobre esse tema. A EPE está se debruçando sobre esse tema também. E nós continuamos aqui dando a nossa contribuição para o avanço dessa temática. Importante destacar, como eu disse, que essa comissão é multissetorial. Nós temos aí a participação de empresas como a Equinor, a Petrobras, a Iberdrola, a Arcades, o apoio do Governo do Estado, já que nós estamos aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, o apoio fundamental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui na figura do professor Mário, e representado ontem na abertura pelo reitor Daniel. Um grupo da USP, a qual nós vemos também trabalhando, e eles estão colaborando conosco, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a Escola Politécnica da USP, o Instituto Senai, a Ambipetro, que é um parceiro nosso do Rio de Janeiro, especialista no mercado offshore, era voltado para a área de petróleo, mas ele também está começando a se debruçar sobre a eólica. O apoio fundamental institucional da Abeólica, a Madrone, a Ecocil, representantes de empresas e entidades na contribuição dessa discussão. Fizemos, esse ano, já uma reunião de nivelamento de informações, desse grupo de trabalho, e essa reunião ocorreu nas instalações da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas, na verdade, ela teve uma participação mais ampla. Participaram dessa reunião colaboradores que estavam no sul do país, estavam no Rio de Janeiro, um colaborador estava fora do país, nos Estados Unidos, todos acompanhando parte presencial e parte à distância a discussão desse setor. E hoje, aqui no Fórum Nacional Eólico, os senhores têm aí a programação. Trouxemos novamente a discussão à mesa com vários representantes aqui, e essa é a nossa expectativa. Como eu disse, apesar de terem algumas visões diferentes em relação a esse mercado, principalmente ao prazo para que ocorra essa regulamentação, ou se a documentação jurídica existente já é pertinente à instalação a isso ou não, a nossa visão é que ainda há um certo amadurecimento no que se refere ao modelo regulatório, na preocupação de trazer uma segurança jurídica aos possíveis empreendedores, já que envolve uma atividade de tamanha complexidade. Eu queria fazer apenas essa introdução, fazendo um resumo das nossas atividades. A minha apresentação não é uma apresentação eminentemente técnica, eu vou deixar isso para os especialistas aqui da mesa, e eu farei aqui apenas a mediação desse assunto. Agradeço a todos vocês, e eu vou passar agora a apresentação, a fala, para a assessora técnica da Abeólica, a senhorita Francine Martins. Obrigado, até mais. Por gentileza, como ontem, na primeira plenária que aconteceu, quem tiver perguntas sobre essa temática específica, eu pediria apenas para que tentasse resumir a pergunta, ela não deixar muito longa. Eu farei aqui a consolidação das dúvidas e, ao final da plenária, eu abro aqui para as perguntas, ok? Obrigado. Obrigada, Darlan. Bom dia a todos. Mais um dia de fórum com várias discussões interessantes. E, para começar, esse super desafio, que é o offshore, que o Darlan já colocou algumas informações do trabalho que a gente vem fazendo, que acho que é o principal ponto e que a gente está dando continuidade nesse fórum, que é a discussão. Entender tanto a experiência internacional, entender a experiência da própria onshore aqui no Brasil, para poder, então, seguir em frente com a offshore e ter mais um tipo de energia, mais um tipo de atividade para a gente desenvolver no Brasil. E aí, apesar do tema offshore, o que eu quero trazer em paralelo aqui, para a gente fazer algumas comparações e até para pensar no futuro do offshore, é também a experiência onshore e os links que isso pode dar para que a gente tenha um bom desenvolvimento com essa segurança jurídica regulatória que o Darlan comentou.
Então, para iniciar apenas, esses são os membros da Abeólica e que até agora trabalharam com energia onshore aqui no Brasil. Mas é importante destacar que vários dessas empresas já têm desenvolvimento offshore fora do Brasil. Então, aqui já começa um aprendizado de reunião dessas comissões, de forma a garantir esse aprendizado internacional. Bom, e o ranking mundial eólico onshore, para a gente entender de proporções. Hoje, o Brasil, perante ao mundo, ele está como o 8º país com maior capacidade instalada. São cerca de 15 gigawatts, que a gente já comentou bastante ontem, mas é nítida a escalada que a gente tem lá desde 2013, quando a gente tinha apenas 3,4 gigawatts, até agora, 2018 e 2019, atingindo esses 15 gigawatts. Isso no que tem de acumulado. E quando a gente fala de nova capacidade instalada, a gente pode ver aqui que o Brasil vem instalando mais ou menos 2 gigawatts ano de nova capacidade onshore. E isso é metade do que tem se instalado no mundo de offshore, para a gente entender de proporção. Então, o Brasil instala mais ou menos 2 gigawatts ano de onshore, enquanto o mundo está instalando 4,5 gigawatts de energia eólica offshore. E o que isso significa? Que acho que, pelo menos, a gente não está tão atrás assim. O desenvolvimento offshore ele não é algo massivamente tão intenso nos outros lugares do mundo. Então, a gente tem uma adição de mais ou menos 4,5 gigawatts de offshore nos últimos anos, em todo o mundo, com destaque para países como Reino Unido, Alemanha e China, que também já têm um desenvolvimento bastante massivo onshore, e tem esse aprendizado. E só há mais ou menos 10 anos que a offshore passou a ter um percentual de maior que 1% de representatividade, considerando a eólica no mundo. Ou seja, um caminho já mais longo, com 10 anos, mas ainda um percentual não tão expressivo, o que nos permite ver que estamos trilhando no caminho certo das discussões para que tenhamos e possamos participar também dessa discussão offshore no mundo. E sobre onde estão esses recursos? Aqui é um mapinha da capacidade instalada por estado onshore. Então, a gente vê aqui que os maiores recursos estão no Nordeste. Então, são cerca de 13 gigawatts daqueles 15 comentados que estão aqui no Nordeste, com um destaque bastante grande para o Rio Grande do Norte, Bahia, mas também tem aí um percentual de instalação já no Sul. Na barrinha verde, a gente consegue ver o que está instalado. Na branca, são aquelas instalações que já estão previstas de acordo com leilões já realizados. E aí a gente alcança lá em 2023 já cerca de 20 gigawatts e mais de 700 parques eólicos. E por que a gente está com essa capacidade sendo instalada massivamente aqui nessas duas regiões, Nordeste e Sul? Por conta do recurso. Então, quando a gente olha o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, e ainda falando de onshore, que as cores mais quentes, a gente pode ver que são onde estão os melhores ventos, os melhores potenciais. E muito similar ao que a gente já destaca aqui de mapeamento offshore que a gente tem. Então, toda aqui a costa, o litoral do Nordeste, com um potencial bastante alto, e destaque aqui também para o Sul, só que aí com um diferencial, que é também o Sudeste, que para onshore você não tem um potencial muito alto, mas para o Sudeste você tem. E aí você tem um potencial próximo aos grandes centros de carga, que também pode ser um diferencial de desenvolvimento para a energia eólica offshore aqui no Brasil. E aqui no Nordeste a gente tem um elevado potencial próximo à costa, com baixa profundidade, que é algo que tem sido muito dito. Então, a gente pode ter o aproveitamento de tecnologias de um uso mais simples do que aquelas tecnologias flutuantes que a gente tem que usar em maiores profundidades. Então, são todas comparações que se fazem internacionalmente e também em relação ao recurso que a gente tem no Brasil, para que a gente possa desenvolver o recurso de uma forma adequada. Em relação aos desafios, tudo que a gente já aprendeu com eólica onshore aqui no Brasil e que a gente tem que olhar para não cometer os mesmos erros ou para ver aonde a gente vai começar com eólica offshore. Então, primeiro, os modelos de contrato. Quais os tipos de contratação? Como se contrata energia aqui no Brasil? Como que aconteceu para a eólica?
Ontem falamos um pouquinho também que, lá no início, para desenvolvimento, a gente teve um programa de incentivo às fontes alternativas, o PROINFA. Será que é necessário algum tipo de mecanismo e modelo similar para que a gente possa começar a dar o pontapé inicial com offshore? Talvez não, a gente já tem muito mais estudo e desenvolvimento. Mas a gente tem também, para o mercado regulado, diversos tipos de contrato para a energia eólica onshore e também para outros tipos de fonte. Leilão de reserva, leilão de fontes alternativas, leilões de energia nova. Será que a offshore seria também comercializada nesses leilões, de acordo com o mesmo produto? Será que seria um produto específico, diferente, com novas regras? Mercado livre de energia é um bom tipo de mercado para que a gente possa negociar offshore? Será que a gente pode começar por aqui? Então, são todas perguntas que a gente tem refletido para que a gente possa ter um desenvolvimento acelerado da energia eólica offshore. Evolução tecnológica. Hoje, a gente tem toda a cadeia produtiva eólica nacional instalada no país. Então, a gente pode ter também um aproveitamento e adaptações dessas fábricas para que elas também passem a produzir esses equipamentos offshore. São os mesmos fabricantes em diversos lugares do mundo e a gente já tem, então, algum diferencial de poder ter um início dessa cadeia produtiva aqui no Brasil. Além disso, com essa evolução tecnológica para offshore, os equipamentos sabemos que são muito maiores, têm montagens diferentes. E a gente já tem dificuldades na logística onshore. Ontem, aqui, o último painel trabalhou esses equipamentos maiores que 4 megawatts, que estão tendo dificuldades geométricas, por conta que a pá é indivisível, então ela avança aí até fora da pista, fora da área asfaltada de pista, mais peso das pontes. E para transportar o offshore, os nossos portos estão preparados? Então, são mais um ponto de atenção aqui no que se refere à logística. Conhecimento do recurso. Quando a gente começou com energia eólica onshore, a gente trabalhava com um percentil 50, um P50, que a gente chama, do recurso, com a probabilidade de 50% de geração daqueles todos os estudos de medição que eram feitos. Depois de um tempo, a regulamentação avançou para um P90, então a probabilidade de gerar 90% acima daquilo que a gente se propõe. E para a energia eólica offshore, como serão feitas essas medições? Qual que é a probabilidade de geração desse recurso? Também é uma análise que tem que ser feita, que envolve também, por exemplo, as questões de licenciamento. E, nesse aspecto, acho que o IBAMA também tem se adiantado e tem feito um trabalho muito interessante, já com workshops, com termo de referência, para entender quais que são as especificidades do licenciamento ambiental no que se refere à usina eólica offshore e toda os animais do mar, o que a gente tem que prestar atenção, o que tem que estar nesse termo de referência, simplificado, não. Além disso, a gente tem a transmissão, qualidade de energia, acesso, conexão, tudo feito pelo ONS. Como serão essas estruturas no mar? Como que a gente vai pedir esses pareceres de acesso, por exemplo? Então, também tem que haver uma outra interlocução com outras instituições do setor. Taxas, tributos, eventualmente benefícios. Há especificidades aplicadas à energia eólica onshore. A gente aproveita essas mesmas especificidades para offshore. Alguns casos práticos, estamos tendo restrição de geração para energia eólica onshore. Será que isso vai ter para offshore? Será que a gente já pode se antecipar e colocar tudo numa regulamentação de energia eólica offshore? Então, o famoso Constrandorf, que a gente chama de energia eólica onshore. Licenciamento ambiental já colocado, projetos sociais, que são projetos que têm para energia eólica onshore por conta das suas regiões, e do offshore. Isso também vai existir por conta das estradas, por conta da transmissão, por conta de onde se localizar. E o mais importante é a regularização fundiária. Ontem aqui foi colocado até pelo Jean Paul sobre os arrendamentos das terras. Hoje a energia eólica acontece por arrendamento, ninguém é dono da terra. E para offshore, que é no mar, como que isso vai ser feito? Né? A autorização da Marinha? Não, essa área tem ela é determinada por alguém. Então, são uma série de informações que a gente tem que estudar e tem que prestar muita atenção para que a gente não comece e não dê início à transição de uma nova modalidade de implementação e desenvolvimento de projetos, já com insegurança jurídica e já com insegurança regulatória. E aí, um panorama rápido da offshore no Brasil. Então, hoje já tem 3 projetos em andamento, sendo
um projeto de P&D da Petrobras, que acredito que o Daniel vai abordar um pouquinho, e que pode dar todas essas lições de aprendizado, principalmente no que se refere a recurso, instalação, transporte, com algo que eles já estão aí num estudo bastante proativo. Entendimento e clareza da regulamentação é algo que a gente tem defendido que precisa ser o principal ponto a ser adotado. Então, hoje, não se tem muita clareza de qual é a regulamentação para energia eólica offshore, se, de fato, ela existe, se você pode aproveitar o que a gente já tem, se você precisa de algumas mudanças que sejam infralegais ou mudanças que sejam legais também. Então, todo esse estudo tem que ser feito de forma detalhada para que a gente possa conseguir ter essa segurança. Além disso, mais uma vez, as questões ambientais aqui, com um termo de referência do IBAMA, que tem sido muito bem conduzido, emissão de licenças, como isso vai funcionar, se de fato é regional, se a gente vai precisar, como que isso vai funcionar entre regiões, impactos ambientais, sejam eles positivos ou negativos, mais uma vez, a construção dos projetos e a operação e manutenção e a experiência internacional. E por que a gente está olhando para isso agora no Brasil também? A gente tem aí um país em desenvolvimento, com uma capacidade muito ampla de ter mais necessidade de energia e, portanto, mais necessidade de recursos. E o preço da eólica offshore, ele também tem se reduzido gradativamente. Aqui nessas curvas a gente traz uma fonte do DIUEC, que traz o custo por onshore e por offshore, e a gente vê que a queda é muito expressiva quando a gente trata da offshore, aqui nessa linha mais escura em cima, diferente da onshore, que tem uma queda, mas aí menos acentuada, por conta dos seus custos, que já chegaram a nível bastante competitivo. E aí, quando a gente olha nessa outra fonte do IRENA, a gente também consegue ver, tanto para onshore, para offshore, essa queda que aconteceu aí em 10 anos, caindo com um custo médio de 20% a 30%. Então, são quedas muito aceleradas e acentuadas do custo que permitem com que a energia eólica offshore possa ficar agora também um pouco mais competitiva e trazer uma energia também limpa, competitiva para o Brasil. Aqui a indústria que a gente já falou, que está presente no Brasil de forma nacionalizada, então permite que a gente tenha mais um diferencial para iniciar o offshore. E, para finalizar, a nossa expectativa de expansão. O Ministério, junto com a EPE, eles publicam um plano decenal de energia, onde esse plano traz quais são a expectativa de fonte para os próximos 10 anos. E aí você não tem hoje nenhum indicativo do que seria a fonte eólica offshore. E a gente acredita que, nesse intervalo de 10 anos, a gente deve, sim, avançar muito com os estudos de offshore. Então, um dos pleitos que a Abeólica deve trabalhar também é para que o plano decenal, já que a EPE também estuda agora a energia eólica offshore, é que passe a constar, pelo menos, essa menção e indicativo do governo, para que a gente tenha mais facilidade para trabalhar nessa frente offshore. E aqui, só para deixar registrado esses desafios e oportunidades que eles servem tanto para eólica onshore quanto offshore, trabalhando transmissão, trabalhando cadeia produtiva. Era isso. Obrigado, Francine. Eu já estou começando aqui a receber perguntas. Eu estou separando aqui, tá bom? Algumas perguntas. Na verdade, tem uma pergunta aqui para a Francine, eu não vou colocar agora, só no final, mas eu já sei que vai ser, na verdade, para outra pessoa. Mas eu estou recebendo as perguntas e estou catalogando aqui, ok? Vou passar agora a palavra para o chefe da divisão de energia nuclear, térmicas, eólicas e outras fontes alternativas do IBAMA, o senhor Eduardo Wagner Silva. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal da mesa. Primeiramente, obrigado ao convite do Fórum Eólico para participar aqui e mostrar o que o IBAMA tem feito, né, no âmbito do licenciamento ambiental para esses complexos eólicos offshore. Explicando um pouco, né, a divisão de licenciamento na qual eu estou chefe, a gente trabalha com o licenciamento de geração de energia, de tudo aquilo que basicamente, tudo que é geração de energia, com exceção de hidrelétrica e pequenas centrais hidrelétricas, né? A gente licencia usinas nucleares, eólicas, termoelétricas,
né, e outras fontes alternativas. No grosso modo, o que temos licenciado muito hoje é termoelétricas. Aqui uma descrição, né, do arcabouço legal, né, por que o IBAMA está relacionado com essa questão do licenciamento ambiental de eólicas offshore, né, que é na Lei Complementar 140, que definiu o que é competência dos estados e da União no licenciamento ambiental, né. Você no artigo 3º ficou estabelecido que o licenciamento de atividades offshore, né, e nessa zona econômica exclusiva fica a cargo do IBAMA. Então, o IBAMA, basicamente, a gente trabalha sobre a ótica ambiental, né, testando a viabilidade ambiental do empreendimento. E há outras autorizações, né, que devem ser tidas em outros órgãos, né, e outras entidades. Quer dizer, o IBAMA é apenas mais uma pecinha desse quebra-cabeça que tem que ser montado para poder viabilizar esses empreendimentos no Brasil, né. E hoje a gente tem alguns problemas, né, que a gente notou no início, é que você não tem um arcabouço técnico legal nacional sobre o assunto, né, da instalação dessas eólicas offshore. Basicamente, isso gera o quê? Conflitos de interesses, né, porque você pode acabar tratando os iguais de maneiras diferentes e os diferentes de maneiras iguais, e isso não é o que a gente quer dentro de um processo, né. Tem o excesso de discricionalidade técnica, né, que quando você não tem um caminho a ser seguido de como ser analisado para cada tipologia que vai ser licenciada, fica muito na discricionalidade de cada técnico que está analisando. E, novamente, você cai naquilo, você trata de diferentes maneiras os iguais, né. E isso gera o quê? Uma insegurança, né, para quem se submete ao licenciamento, que lá no fundo não vai acabar sabendo o que vai acontecer, né, nos próximos passos. Isso posto, né. Tá, aqui é mais um ponto, né, rápido, por que o IBAMA também, já foi falado aqui, por que o IBAMA está com essa agenda, né, que a gente tem um potencial eólico, né, grande a ser desenvolvido, né, nos próximos anos, e a gente tem que estar preparado para isso, porque antes de haver todo esse desenvolvimento do como ser tratado, a gente já começou a ter abertura de processos de licenciamento ambiental de eólicas offshore, né, com a gente. Aqui são as 3 que estão ativas, tinham mais 2, mas foram encerradas por falta de movimentação do processo em 2 anos, né. Eu acho que o pessoal vai falar mais aqui sobre esses pontos. E a gente enxerga, né, que hoje a gente está num cenário de uma janela de oportunidade em que a gente pode construir essa regulação ambiental de como se dará, né, os processos do licenciamento de eólicas offshore de uma maneira transversal, né, não da maneira como comumente vem acontecendo, né. Até pela história do licenciamento ambiental, que você começa a estabelecer o licenciamento no país a partir do momento em que um monte de tipologias já estão ali, né, então você tem que construir com o carro andando. E hoje a gente tem essa oportunidade de discutir com a própria indústria, com a academia, né, de como que é a melhor maneira de você ter esse processo. Isso posto, né, a gente desenvolveu uma agenda, né, que aqui a gente traz esse modelo conceitual de como que ela se dá, que é basicamente ela tem 4 eixos, né, que o primeiro é a capacitação técnica, né, dos técnicos envolvidos. Na verdade, hoje a divisão só conta comigo, com 9 técnicos, né, que fazem o licenciamento ambiental. Então, seria essa capacitação, né. A segundo passo, que a gente tá nesses 2 primeiros, né, que seria, agora no segundo passo, o desenvolvimento de uma matriz de referência do termo de referência, né. Primeiramente, a gente vai ter o termo de referente e, posterior, essa matriz, onde a gente vai identificar todos os aspectos com seus impactos e quais as tratativas que devem ser dadas, né. Com essa maneira, a gente consegue diminuir a discricionalidade técnica nesse andamento. Uma proposta de zoneamento, né, porque você tem toda essa questão de usos múltiplos e que utilizam, né, essa vasta costa brasileira, quase 8.000 quilômetros, né. A gente tem lido bastante e visto vários zoneamentos de países europeus, né, com a costa pequena. Para eles isso é muito fácil, né. Para a gente é um desafio enorme a gente conseguir chegar nesse ponto, e dependerá de muito debate e participação de vários órgãos, né. E o produto final, né, que seria essa
disponibilizar todo esse material, né, para acesso público e construir um curso sobre o licenciamento ambiental, né, desses complexos eólicos e disponibilizar eles na página do IBAMA. Então, você desenvolver uma agenda, um novo produto dentro de um órgão público, você tem muito problema com essa questão de onde você vai tirar o dinheiro e recursos para poder fazer isso, né? Então, nossos técnicos identificaram que há uma iniciativa da União Europeia, né, que chama Diálogos Setoriais. A gente desenvolveu um resumo, né, do que a gente pretendia e a gente apresentou para eles, né, o ano passado, no início do ano passado, e isso foi aprovado e foi o que está financiando essa questão dentro do IBAMA, né? E ela tinha basicamente alguns objetivos, que é essa de promover a capacitação técnica, né, desenvolver um estudo de diagnóstico do que é feito na União Europeia, porque afinal, por que a gente vai inventar a roda, sendo que eles já têm um conhecimento do que, né, as melhores práticas que estão sendo feitas e a gente pode adaptar elas para a gente. E uma capacitação, né, contínua na criação e desenvolvimento dessa agenda. E as 3 atividades principais que a gente está desenvolvendo, né, que primeiro é esse o mapeamento dos modelos regulatórios ambientais na União Europeia, já tem o técnico contratado, né, que ele já está finalizando isso, ele acho que está até aqui no evento hoje. Resultará nessa publicação que o IBAMA vai formatar e disponibilizar ao público, né? Ela está em elaboração. O segundo seria a realização desse workshop internacional, que já foi realizado. A gente, no início de julho, a gente trouxe técnicos da área de regulação ambiental do Reino Unido e da Bélgica, técnicos de empresas da Noruega e da Alemanha, e uma especialista em zoneamento costeiro, que elaborou o zoneamento costeiro de eólicos offshore de Portugal também. Foi um evento também que participou com vários atores brasileiros, né, acho que alguns aqui estiveram lá, em que foi debatido, e a gente ainda está compilando esses dados que a gente vai publicar brevemente, do que saiu desse workshop que nós realizamos. O outro eixo seria uma visita técnica, né, da equipe do IBAMA, de 3 ou 4 técnicos para alguns países europeus que fazem essa regulamentação também. Ela estava agendada para ser realizada na última semana de maio, mas por motivos alheios ao IBAMA a gente não conseguiu realizar, e a gente está tentando reagendar isso, que seria a visita às instituições que fazem a regulamentação ambiental e a um complexo eólico que estaria em construção na Dinamarca, né, para a gente ver em loco como que se dá. E o objetivo nosso a curto prazo, né, esse está estabelecido já, é desenvolver esse termo de referência e colocar ele em consulta pública já em dezembro, para ficar 30 dias para receber essas contribuições públicas, né? A partir daí a gente vai formatar ele com essas contribuições e esperamos ainda no primeiro trimestre do ano que vem já ter ele disponibilizado na página do IBAMA, né, para o acesso a quem interessar. Repetindo, né, o que já foi dito, que é uma oportunidade única a construção dessa agenda, né, com a participação da academia, das empresas, porque isso motiva, né, a gente desenvolver esses modelos regulatórios ambientais seguro e transparente, de maneira que dê uma segurança para todo mundo que esteja interessado em investir e andar, né, porque você já coloca antes o que é o licenciamento ambiental e quais são os caminhos que terão, né, e não pegará ninguém de surpresa. Minha apresentação foi essa, eu agradeço a todos. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Gostaria agora de chamar para fazer a sua apresentação o consultor em energia eólica da Petrobras, o engenheiro, senhor Daniel Faro. Bem, bom dia a todos. Gostaria de parabenizar pela organização do evento, né, e agradecer pelo convite à Petrobras. Mais uma oportunidade para a gente falar um pouco das ações, né, que a Petrobras está fazendo nessa área. Isso, eu me chamo Daniel, fico vinculado ao CEMPES, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras, né? Então, é quem tem a obrigação de ir à frente do que seria um negócio no futuro, investigar e trazer esse conhecimento para a companhia. Pronto. O que baliza
a Petrobras a seguir em frente e analisar esse tipo de investimento, exatamente no nosso plano de negócios e gestão, o atual, são feitos vários cenários, são levados em conta uma possível transição para uma economia baseada em baixo carbono, tá? O quão rápido isso vai se tornar realidade monitorado, e a partir disso saem algumas diretrizes, entre elas a de atuar em energias renováveis, principalmente com foco em eólica e solar, tá? Se olharmos nosso histórico de projetos na área de pesquisa e desenvolvimento, a gente iniciou desde 2011 com um projeto em parceria com o CTGAS-ER, em que a gente fez desde a medição do vento ao longo do litoral do Rio Grande do Norte e Ceará. Foi instalada uma torre de medição anemométrica e o uso do LiDAR. Eu vou detalhar um pouco mais à frente. E a partir desse projeto surgiram outros, como o da planta piloto, que eu vou falar também, que é um desenvolvimento de um equipamento que seria para permitir essa medição no mar, né, independente de existir uma plataforma. A gente tem um outro focado no estudo da inserção na rede e vários outros que estão em desenvolvimento e discussão com instituições, tá, que eu não coloquei aqui por ainda não terem sido assinados. Então, olha, o primeiro realizado, que foi iniciado lá atrás, em 2011, foi instalada uma torre anemométrica, a primeira e até o momento única no mar, realmente, né? Foi aqui no mar do Rio Grande do Norte, próximo a Guamaré. E, além da torre, foram utilizados a instalação de LiDARs em várias plataformas para usar como ponto de validação do modelo e aperfeiçoamento do modelo, né? Além disso, tínhamos torres de medição anemométrica também na costa, né? Então, com esses dados, foram feitas várias verificações, correções. Por exemplo, para a medição aqui na torre anemométrica, a própria plataforma gera um distúrbio no escoamento. Então, foi feita essa análise, feitas as correções devidas e criado uma base de dados que permitiu, a partir de modelagem de circulação atmosférica, gerar o que seria um atlas do recurso eólico para essa região, tá? Considerando o litoral, principalmente do Rio Grande do Norte e Ceará, né? Claro que está embarcando aqui também o do Piauí. E que dá um bom indicativo que toda essa região realmente tem um bom potencial eólico, tá? A diferença desse para os outros que a gente vê de uma forma geral, quando a gente vê de todo o Brasil, é que a gente está vendo ali saída puramente de modelo. Aqui a gente teve modelo com validação com medição, tá? Bem, a partir desse projeto foi encorajado a seguir um novo projeto, e assim com mais desafios, que é a implantação de uma planta piloto, né, que na realidade seria um aerogerador com a faixa aí entre 6 a 10 megawatts a ser instalado na mesma região, tá? Seria aqui no litoral de Guamaré, a cerca de 20 quilômetros da costa. E a gente tem uma vantagem que a gente já teria uma plataforma que possui um cabo até ela. Então, para a gente seria bem mais fácil conectar simplesmente o aerogerador a essa plataforma, tá? Não sendo necessário fazer todo um cabeamento um novo cabeamento até a Terra. Esse projeto, quando foi assinado com em alguns projetos de parcerias em paralelo, tá? Entre eles, vale destacar um projeto com a UFRN, com o professor Mário, que está representando aqui, onde vai ser feito um estudo, está sendo feito, né? Na realidade já está bem adiantado até. É um estudo de toda a cadeia logística, toda a infraestrutura que existe, que seria necessário. Além disso, a gente está desenvolvendo um modelo de estudo de viabilidade técnica e econômica. O pessoal da Federal de Juiz de Fora estaria fazendo uma análise de conexão ao sistema elétrico na região do Rio Grande do Norte. A COP está avaliando tecnologias de fundações, as várias tecnologias, considerando as condições locais encontradas no Brasil, tá, para verificar qual as mais adequadas. E o Senai está continuando aquele trabalho do Atlas, fazendo novas medições. Atualmente estamos fazendo novas medições e também contribuindo juntamente com a UFRN para o desenvolvimento de um modelo de viabilidade numa base geográfica. Esse é o projeto da boia. Há um tempo atrás, a Petrobras desenvolveu uma boia
mas com foco nas medições oceanográficas, e agora vai expandir para que essa boia seja capaz também de embarcar um LiDAR e consiga medir em paralelo a todo o recurso eólico. O CEPEL atualmente está avaliando todos os pontos de conexões, claro, nas regiões mais favoráveis, não só no Rio Grande do Norte e Ceará, mas para todo o Brasil. Tá? Então, tem toda uma metodologia de identificação, verificação, quais são as barras concorrentes, geograficamente, quais são as mais interessantes, e depois exaustivas análises, inclusive com sugestão final para caso que tenha violação, né? Vai ter uma sobretensão em alguma outra subestação, ele já propõe também qual seria a solução. Bem, todos esses estudos também culminaram com a assinatura, uma parceria com a Equinor, né? A Equinor, todos sabem que ela tem uma experiência muito grande já em eólica offshore, tá? É uma empresa norueguesa, ex-Statoil. E esse MOU assinado, nesse memorando de entendimento, permite que as equipes da Petrobras, em conjunto com a Equinor, consigam avaliar de uma forma mais, com essa experiência da Equinor, todas as regiões possíveis e de uma forma bem multicritério, analisando tudo que pode ser para identificar qual seria um projeto potencial assim mais atrativo para o Brasil. Tá? Bem, claro, para isso se tornar realidade e a gente partir para um projeto comercial de grande porte, como se espera, existem alguns desafios para o mercado. Acho que o Francine já colocou muito bem esses desafios, tá? Mas a gente tem desde ter uma legislação e regulação clara e bem definida. O Darlan também já pontuou isso, que apesar de se discutir que atualmente daria para fazer, realmente a gente se sentiria mais seguro em ter uma regulação bem mais clara. A Francine já comentou isso, a gente acha que é importante ter inserção da fonte eólica no planejamento energético. É claro que, num momento de maior amadurecimento, para vir uma indústria e tornar isso viável, precisa ter uma certa previsibilidade da expansão do mercado. Tá? Você não consegue atrair desenvolvedores, fornecedores, se você não tem um mínimo de perspectiva de continuidade. Isso tudo encadeado, teria que ter um desencadeamento também da nacionalização da cadeia de fornecedores. Eu não diria nem nacionalização, talvez adequação, né, como o Francine já colocou. Né? A gente já tem uma cadeia de fornecedores bem robusta, seria mais uma adequação para offshore. E, claro, a atuação de players relevantes. Né? Assim, é uma área que é complexa e é grande, e realmente exige também que sejam players que tenham condições de experiência. Isso é um fato também que a gente observa, toda vez que a gente está em discussão, os principais players do mercado, até internacional mesmo, demonstram interesse desde que tenham uma indicação de todos esses pontos estarem bem resolvidos. Né? Então, só passando, né, a gente vê que tendo seria a perspectiva de a gente realmente ter, nos próximos anos, uma regulação, seguindo o que está previsto nesse projeto de lei, teria uma definição dos prismas e um primeiro leilão para a concessão da área, né? Sim. E aí sim, o ganhador deveria desenvolver esse projeto, buscar um leilão de venda de energia e aí tentar um PPA, né? Seja um leilão ou o próprio Mercado Livre. E aí sim, lá talvez 2030, em meados desses anos, já está o início de geração de um projeto grande comercial aqui no Brasil. Francine também já apresentou alguns dados, mas só ratificando, né, que, além da perspectiva de ter uma regulação, tudo, a gente também analisa que esses custos da energia eólica vêm caindo e a gente espera que eles se tornem cada vez mais competitivos. Né? Claro que tem que ser um projeto rentável. Né? Então, se a gente olhar o custo de investimento na Europa, de 2013 para 2018, houve uma queda de 45%. Né? Então, mantendo essa tendência, a gente realmente acredita que a fonte vai se tornar cada vez mais competitiva. Tá? Esse aqui se a gente olhar, no ano 2018, o custo de investimento por país. Né? A gente vê que a Alemanha foi bem menor do que o Reino Unido, mas aqui também tem uma questão de que, na Alemanha, o custo de conexão não é com o empreendedor, e no Reino Unido, sim. Deixa eu correr aqui um pouquinho, porque o tempo acabou. A gente fala muito em
custo do LCOE, né, mas aqui seria o PPA direto, seria o contrato de compra. Se a gente analisar, em 2017 já teve o primeiro leilão sem subsídio algum na Alemanha, e daí por dentro tiveram os outros, sem subsídio. No Reino Unido, em 2017 também, o leilão já alcançou um PPA de $76 por megawatt-hora. Nos Estados Unidos, vimos um PPA fechando para o projeto Vineyard Wind de 74 a 65, dependendo da primeira fase, segunda fase do projeto. E esse ano, um projeto da França já fechou um PPA abaixo de $50 por megawatt-hora. Mostra como realmente essa tendência tem se concretizado nos contratos. E só para fechar, além da possibilidade de seguirmos com projetos comerciais para geração de energia, como é feito nos moldes da eólica onshore, para uma empresa que tem atividades de petróleo, vale a pena também conferir que existem outras possibilidades com as sinergias com as atividades existentes. Tá? Então, essa própria publicação aqui, a Energy Outlook, da IEA, ela analisa quais sinergias poderiam ser e esses pontos são analisados por nós também. Então, desde a transferência de conhecimento e expertise do setor de petróleo para o setor eólico offshore, esse é um dos grandes motivadores para nós, como também o potencial para eletrificar operações de óleo e gás offshore e melhorar seu desempenho ambiental. Esse último aqui a gente já analisou, mas até então não identificamos ainda grandes possibilidades, que seria usar a infraestrutura a ser desmobilizada para energias renováveis. Então, só para fechar, algumas oportunidades de sinergia, né, atuando a eólica, apoiando a atividade de óleo e gás, poderia ser desde a geração complementar, onde a eólica estaria gerando mais energia elétrica para os FPSOs. Por exemplo, hoje em dia existe uma capacidade limitada de geração de eletricidade no FPSO, então ela tendo mais energia elétrica poderia produzir mais óleo. Bem como você tendo alimentação direto para, por exemplo, bombas injetores de água para aumentar a recuperação do petróleo. Né? Então, só muda um pouco a lógica. Ao invés de você estar buscando um PPA para venda de energia elétrica para o continente, você está aumentando a recuperação de petróleo e está tendo ganhos a partir disso. Né? Seria uma outra possibilidade. Bem, era isso. Muito obrigado. Hein? Obrigado, Daniel Faro. Gostaria de chamar agora o professor da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o senhor professor Mário Gonzalez. Bom dia a todos. Como fui apresentado, sou professor da Federal do Rio Grande do Norte e atuo na parte dos programas de pós-graduação em Ciências e Engenharia do Petróleo e em Engenharia de Produção. Bom, para apresentar hoje o tema sobre regulamentação, né, agradeço o convite ao CERN, na pessoa do Darlan, equipe ao qual já estamos trabalhando há alguns anos. Né? Mas, para apresentar para vocês esse tema, existe uma equipe atrás disso que estão aqui presentes e tenho que fazer referência, é Rafael Vasconcelos, Marlene Santos, a Andressa Santiso, David e Lilian. Né? São eles que ajudaram a contribuir para apresentar os resultados desses estudos nesse tópico. Mas, bom, não sei se está... Bom, minha apresentação está dividida nesses capítulos. Quando pensamos em desenvolvimento de um novo setor econômico, temos que ver que ele aconteça de forma sustentável. A academia defende isso e continuará defendendo. O que significa ser sustentável? Né? Não somente está relacionado à parte ambiental, ao papel do IBAMA, mas sim a toda a sociedade, porque todos fazemos parte dela. Então, partindo dessa premissa de que o objetivo da proposta de uma regulamentação para o desenvolvimento de um novo setor econômico está relacionado a desenvolver, por exemplo, né, o mercado eólico offshore do Brasil com princípios de sustentabilidade. E esses princípios de sustentabilidade estão relacionados ao que são denominados dimensões da sustentabilidade. Uma delas é econômico, o social, o ambiental, cultural e político. Né?
disse que só esses que sustentam ou dão base para a sustentabilidade em qualquer setor econômico. Bom, aqui apresento um pouco a universidade e o grupo de pesquisa. Somos o grupo de pesquisa cujo nome é Criação. É um histórico que traz desde quando foi originado, em 2010, até na atualidade, e essas parcerias que fomos construindo na parte nacional, né, com instituições nacionais, como também estrangeiras. Este ano, né, tivemos a inserção, a participação também do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, colaborando com o grupo de pesquisa no sentido para promover o desenvolvimento da eólica offshore aqui no Brasil, né? Temos como parceiro a Petrobras, o CERN, a Veólica, o IBAMA. Também o ano passado começamos a dar tratativas, né, em si. Bom, os temas de pesquisa que desenvolvi são esses, mas não me vou ater devido ao tempo. Mas hoje o que estamos estudando na parte eólica offshore é estudos econômicos de infraestrutura e da cadeia de valor para a indústria eólica offshore, isso junto à Petrobras. Temos a regulamentação para o desenvolvimento do mercado eólico offshore, parte disso vou apresentar para vocês. A parte do projeto de desenvolvimento da indústria eólica offshore do Brasil, né? Uma parte já está presente aqui, mas existem outras, né? Outros elos ainda que não existem no Brasil. Poderiam ser aproveitados? Poderiam, mas precisam de adaptações. Logística portuária e instalação de usinas eólicas offshore, né? São esses temas que estamos pesquisando. Para apresentar ou propor uma forma de regulamentação, há necessidades de que, sim, baseado em quê? Então, aqui apresento nessa tela os fundamentos para a proposta que elaboramos, né? Estudos de casos realizados em países com mercados, podemos considerar maduros em eólica offshore, Dinamarca, Reino Unido e Alemanha, países também estudos em países que estão começando esse mercado, né? Pesquisas de campo que sempre fazemos no mercado eólico onshore, aqui no Brasil, e missões técnicas a esses países, né, nesses anos que foram feitas. Visitas técnicas às indústrias ou a selos, né, a parques eólicos offshore também em diferentes países, né, e continentes. Apresentando a regulamentação, né, temos que pensar se quem seriam os envolvidos para regulamentar esse setor, né? O que encontramos, o que detectamos nesses países, nesses estudos conduzidos, são esses players, né, adaptados aqui ao Brasil, né? O Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, a EPE, por exemplo, a ONS, e aí tem muitos, o Ministério do Meio Ambiente, representado pelo IBAMA, o Ministério de Ciência e Tecnologia, MCTIC, né, que é agora, o Ministério da Economia, o Ministério da Cultura, o Ministério da Infraestrutura, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério da Defesa. As assessorias são fundamentais, né? Por exemplo, o papel importante que a Veólica teve para o desenvolvimento da cadeia industrial da energia eólica onshore, né? Foi fundamental. Então, consideramos que seria importante para a offshore também. Os centros de pesquisa, né, onde que a academia deve estar na frente da indústria, muitas vezes não está, mas com a eólica offshore estamos fazendo isso. O ICE, no caso do Senai, né, energias renováveis e outros centros de pesquisa, né? O CERN, que através de eventos, através desse papel de agrupador de componentes de estudos, bem promovendo, é importante. A ANP, né, devido aqui à indústria de óleo e gás offshore, né, uma experiência. A Associação Brasileira de Terminais Portuários, a Associação Brasileira de Empresas Marítimas, financiadores também. São esses os players que deveriam ser contemplados ou vão ter participação, ou deveriam ter participação na regulamentação de eólico offshore. Aqui apresenta o sistema eólico, para entender, né, que é um sistema eólico offshore. Né? Bom, um sistema eólico offshore, o que tem esse componente turbinas, essas turbinas têm uma rede coletora, né, leva para uma subestação. Essa subestação tem outro tipo de rede, denominada rede de exportação, né, e que chega a outra subestação onshore. Esse conjunto é denominado um sistema eólico offshore. Né. Fazer uma regulamentação para todo esse conjunto é necessário, ver, né, por isso. Agora,
Bom, e quando vamos regulamentar, também pensamos ver desde que o regulamentar vendo do sistema, do ciclo de vida do empreendimento eólico, né? Então, pensando nesse ciclo de vida do empreendimento eólico, né, desenvolvemos no grupo de pesquisa, baseado nas referências de acadêmicos e também na realidade dos outros países, né, de que separamos em 3 macrofases: pré-desenvolvimento, desenvolvimento e operação e pós-operação. No pré-desenvolvimento, está relacionado à identificação da área, obtenção da concessão da área, estudo dos recursos, né, do ponto de vista técnico, mas também eólico, né, estudos ambientais e, especificamente, né, o estudo de viabilidade técnica e econômica, se essa área designada realmente vale a pena ou não explorar. Caso decidido, aí entra a parte de lo que é a instalação, né, no caso do parque eólico, né. Depois de instalado, vem a operação, que pode acontecer de 20 a 25 anos, e posterior a isso, né, se terá o que se chama o pós-operação, ou seja, o descomissionamento. E o que observamos é que na fase do pré-desenvolvimento, nessa macrofase, há necessidade de pensarmos em um sistema flexível em si. Por quê? Porque, como o IBAMA até apresentou, né, apresentado pelo Eduardo, né, mostrou de que há empresas, empreendedores, né, interessados em querer implementar esse tipo de energia aqui no Brasil. Há pedidos e é isso. Então, denominamos isso de portas abertas, e o outro seria por oferta de áreas. Então, 2 formas de ingresso para, ou melhor dito, né, um empreendedor teria essas 2 oportunidades assim. Por que fazer portas abertas? Porque até que for feita a oferta de área, demanda alguns anos. E muitas vezes na economia os empreendedores não podem esperar. E isso é o que trazemos o exemplo da Dinamarca, trazemos o exemplo dos outros países que implementaram isso, né? Então, no pré-desenvolvimento seria dessa forma, no desenvolvimento e operação e pós-operação, vou relatar em cada um deles. Em portas abertas, então, esse modelo de portas abertas teria o seguinte, né? Primeiro, a ANEEL, né, abriria um chamado contínuo para quem tiver interesse possa requerer, né, para qualificar empresas interessadas, uma vez recebidas as propostas, a qualificação e análise pela ANEEL passaria por um critério de decisão. No caso, esse critério estaria sendo, por exemplo, esse também um levantamento feito dos países, né, anteriormente citados, que quem está requisitando tem experiência com turbinas eólicas, tem experiência em atividades marítimas também, experiência. Por quê? Porque o risco de investimento é alto. E também a capacidade financeira, né? Geralmente, os investimentos nesse tipo de parques eólicos estão próximo dos bilhões, né, quando se fala de investimentos offshore. Após isso, cumprindo isso, poderia ser, né, recebendo essa concessão da área, então o empreendedor faria uma solicitação ao IBAMA para autorização para a realização de estudos mais detalhados na área, né. Feito isso, o empreendedor faria os estudos de medição do vento, no caso, mais detalhados, e outros estudos, né, que para dar base para o estudo de viabilidade técnico-econômica, mas do ponto de vista mais da regulamentação, o IBAMA estaria fazendo todos esses, vamos chamar assim, atividades para verificar se obtém ou não a licença prévia ao empreendimento, né? Após isso, né, a ANEEL, né, se vai ser pelo modelo de licitação para a venda de energia, no caso, então seguiria o modelo atual que é feito pela ANEEL para empreendimentos eólicos onshore, né? No caso, aqui finalizaria com o contrato PPA. E para a parte de oferta de áreas, os países fizeram posteriormente, quando eles mapearam bem, né, o mar do ponto de vista não somente ambiental, mas do ponto de vista econômico, social, todos os impactos, ou seja, do ponto de vista da sustentabilidade. Verificado isso, o Reino Unido, por exemplo, denomina de round, de rodadas. O primeiro round, segundo round, terceiro round, que ofertam determinadas áreas para isso. Semelhante aqui.
Para chegarmos a isso, precisamos pelo menos uns 4, 5, talvez anos, né, de estudos para fazer esse mapeamento aqui no Brasil. Então, a ANEEL publica estudo, oferta área, né, designada, ou uma primeira rodada em si, a recepção das propostas pela ANEEL, e se cumpre com os critérios em si, estaria dando concessão da área para eles. Bom, essa parte do pré-desenvolvimento, né, na parte de oferta de área, após isso, seria semelhante ao anterior que apresentei. Né? Finalizaria com o contrato PPA. Feito isso, na parte do desenvolvimento e operação, nessa fase, teríamos necessidade de licenciamento da Marinha, por exemplo, a licenciamento do plano prévio de descomissionamento pelo IBAMA, licença para a construção da usina, licença para lançamento dos cabos, né, que são necessários em si para a construção. E, dentro após obtido as licenças, entraria o que se chama a parte da operação, né? Obtido a licença de operação, por 20 ou 25 anos, dependendo do tipo de contrato, né? No caso, a usina estaria operando, e ao final do ciclo de vida em si, seria necessário a licença do descomissionamento. Já fui comunicado para finalizar a minha apresentação. Talvez o que posso relatar, o que aconteceu aqui no Brasil, na parte de energia eólica onshore, as lacunas ou os gargalos que tivemos, uma deles foi grande a linha de transmissão, né? Então, é interessante, por exemplo, se planejar nessa linha de transmissão. Como é feito nesses países a parte da linha de transmissão? No Reino Unido, as linhas de transmissão, né, o que estão sendo feitos, existem 3 órgãos em si. Uma delas está relacionada ao próprio empreendedor ou à própria usina, o próprio gerador, que tem a responsabilidade do ponto de geração até a subestação offshore, é responsável dele. Depois, a partir dali até a parte da rede onshore, né, a OFTO, no caso, né, ou seja, o proprietário dessa rede, existe uma terceira empresa em si, proprietário que chama dessa rede, que é responsável para que depois disso, né, o operador do sistema de transmissão seja responsável. Esse é no Reino Unido. Na Alemanha, temos 2 somente, o gerador até a subestação offshore, e a partir disso o TSO, né, a agência que é responsável para isso. É interessante também, na fala de Daniel, citou de que a Alemanha, a distância dos parques eólicos para o litoral são maiores do que nos outros países. E que eles fizeram? Interessante isso é que eles, por exemplo, mostram um mapa aqui, nas quais de que diferentes parques eólicos aproveitam uma mesma subestação offshore, né? Interessante citar. Bom, na Dinamarca é semelhante ao da Alemanha, né? Segue o mesmo modelo da Alemanha. Então, bom, isso é só tempo esgotado. Essas são as referências que geramos de conhecimento, como no papel, como na universidade. Nós geramos lucro direto, mas indireto, mas papers são os que geramos. Algumas fotos sobre os eventos que participamos, né? Essa foto do Porto de Esbjerg, por exemplo, na Dinamarca, nas quais estudamos a cadeia produtiva na eólica offshore. Okay? Isso aí, então. Obrigado. Obrigado, professor Mário. Queria só destacar aqui que o CERN tem como professor Mário, na verdade, uma grande referência em energia eólica offshore no país, tem se destacado nesse trabalho, fazendo um levantamento dessa fonte em vários países do mundo. A gente espera trabalhar muito ainda com o professor Mário pelos próximos anos. Gostaria agora de chamar para a última apresentação dessa plenária, e a gente vai ver a possibilidade das perguntas, o advogado especialista em regulação, o senhor Diogo Pignataro. Cumprimentar a mesa em nome do presidente do CERN, engenheiro Darlan. É uma imensa satisfação, né, voltar a discutir essa temática de eólica offshore num evento técnico, acadêmico, multidisciplinar, né, como é o Fórum Nacional Eólico.
desde 2017, acredito, 2017 com o All About Energy, né, que a gente já vem discutindo essa temática de maneira mais profunda, de maneira mais acentuada, né, e sempre, por coincidência ou não, eu sou deixado por último nos painéis para falar, porque acredito que os aspectos jurídicos são aqueles que, né, terminam dando o fechamento, né, espero que de forma positiva, né, para a discussão sobre a temática, né, das eólicas offshore. E é interessante ver também, Darlan, que de 2017 para cá, né, e alguns componentes dessa mesa estiveram presentes nesses eventos que eu também pude participar, o All About Energy 17, o Fórum Nacional Eólico em 17 e 18, né, é possível perceber, inclusive, uma evolução do ponto de vista das discussões jurídicas sobre o tema, de maneira, inclusive, palpável, concreta, né, de 2017 para cá. Né, e eu vou tentar realçar, né, tentar pontuar algumas coisas, né, que dizem respeito a essa minha temática em especial, né, mas dando, inicialmente, uma orientação, né, as premissas iniciais de por que é necessário pensar de uma maneira um pouco diferenciada a questão da eólica offshore, pelo menos no seu ponto de partida, no que diz respeito, inicialmente, à questão de sua regulação legal, regulação infralegal e, eventualmente, regulação, inclusive, por parte da agência reguladora. Essa minha apresentação está dividida em 3 pontos principais, vou tentar ser o mais claro e objetivo possível. O primeiro deles é sobre a titularidade dessas áreas, né, das áreas onde se pretende instalar as eólicas offshore. É uma área, por obviedade, diferenciada das áreas onde estão localizadas as eólicas onshore, por exemplo, e, por conta disso, pela sua peculiaridade, pelo fato de que o dono, o proprietário dessas áreas, né, não são pessoas privadas, não são particulares, não são empresas, né, é a União, se trata de um bem público, nós temos, portanto, a partir dessa constatação inicial, uma necessidade de um enfrentamento diferenciado, peculiar, específico dessa matéria como ponto de partida. Tá? Segundo ponto, o projeto de lei que hoje, né, tem essa numeração, número 11.247, de 2018, que se encontra hoje, atualmente, na Câmara dos Deputados, né, já passou pelo Senado Federal, daí o que eu falei há pouco da questão da evolução. Então, nesse curto espaço de tempo, né, nós tivemos uma evolução legislativa sobre essa matéria, né, embora, e aí fica o meu registro, e inclusive até a minha preocupação, não tivemos a maturação, né, e a discussão, inclusive, na Casa Legislativa, onde se iniciou, né, essa matéria, que foi no Senado Federal, né, ao longo do ano de 2018, né, foi aprovado, podemos assim dizer, até inclusive a toque de caixa no final do ano, né, de 2018, pegando muitos de surpresa, inclusive nós, que fazemos parte da comissão, né, do CERN, que trata da matéria, onde nós estávamos nos debruçando sobre o projeto original, né, do senador Fernando Collor, mas, no apagar das luzes do ano 2018, foi aprovado, né, no plenário do Senado Federal, e esse projeto de lei já se encontra na Câmara dos Deputados. Vamos falar um pouquinho dele, porque ele foi substancialmente modificado, né, nesse apagar das luzes do dia para a noite, no final do ano passado. E, por fim, as reflexões conclusivas sobre qual seria essa regulamentação necessária e adequada para, né, a eólica offshore aqui no Brasil. Bom, o ambiente marinho, ele é, por natureza, por determinação constitucional e também por previsão encartada em convenções internacionais que o Brasil faz parte, um bem público, né? O ambiente marinho, ele tem essa peculiaridade, e daí a necessidade, portanto, da gente, como eu disse há pouco, olhar de uma maneira diferenciada do ponto de vista jurídico para essa exploração, aproveitamento dos bens que se localizam em ambiente marinho. Assim o é quando a gente fala de exploração e produção de petróleo no ambiente marinho, também o deve ser quando a gente está falando
de eólica offshore, porque o proprietário daquele lugar, né, a gente não pode fazer, por exemplo, contratos de arrendamento, né, a gente não está falando de particulares, o proprietário do local é, na verdade, a União. E a União ela detém a propriedade do mar territorial, né, isso por determinação constitucional e também pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e também ela é a detentora do aproveitamento, né, ela detém os direitos de soberania, de exploração e aproveitamento, conservação e gestão de todos os recursos naturais que se situem na zona econômica exclusiva, dentre eles o aproveitamento eólico, né? Inclusive, sobre esse aspecto, a Convenção das Nações Unidas, né, do Direito do Mar foi específica em dizer, né, no seu artigo 56, que o aproveitamento eólico é uma das situações, é um dos aproveitamentos sobre os quais os estados, os países têm direito, né, de aproveitar e fazer isso de maneira regrada, de acordo com seus ordenamentos internos. Bom, seja por um fato, seja por outro, seja se o possível parque eólico, né, em ambiente offshore esteja localizado no mar territorial, seja em zona econômica exclusiva, isso vai diferenciar a partir, né, da distância que se localiza da terra, né, 12 milhas náuticas no primeiro momento mar territorial, até 200, né, zona econômica exclusiva, seja por um, seja pelo outro, a União detém um interesse prioritário, né, sobre o assunto, porque ela vai precisar chancelar a existência desse aproveitamento, seja porque ela é dona do espaço, né, marinho, no caso do mar territorial, seja porque ela é detentora da soberania no que tange ao aproveitamento dos recursos que se localizem na zona econômica exclusiva. E o que a gente tem hoje, né, seria suficiente, o que nós temos hoje de regramento legal acerca do aproveitamento de bens públicos da União, é suficiente para a gente conceder e dizer que existe ou existiria uma segurança jurídica para esses investimentos acontecerem em ambiente marinho? A meu ver, não, porque toda a legislação existente para a utilização de bens públicos da União, ela foi pensada não para ambientes offshore, né? Ela foi pensada para terrenos, para imóveis, para prédios, para casas, né? Para, enfim, localizações em terra, e não de uma maneira que venha a trazer um aproveitamento no mar. Então, hoje nós temos a Lei 9.636 de 98, que se formos utilizá-la, não entendo como adequada, mas se formos utilizá-la atualmente, nós vamos precisar necessariamente construir um ambiente de licitação, porque um dos seus dispositivos diz que quando esse aproveitamento de bens públicos da União se destina à execução de empreendimentos de fins lucrativos e quando exista um ambiente de competitividade, acredito que vai ser o caso, né, das eólicas offshore, é necessário haver uma licitação para que haja uma discussão acerca da melhor oferta, da melhor forma do aproveitamento desse bem público e, evidentemente, esse aproveitamento traga os melhores benefícios para a coletividade, para o interesse público. Daí a necessidade, né, de nós pensarmos em regras, né, em critérios, né, em aspectos que sejam exatamente burilados, criados, né, de maneira específica para o tratamento da questão do aproveitamento de eólicas offshore, né? A legislação existente, a meu ver, ela não é adequada, né, para esses fins. Bom, e como é que está a discussão hoje no Congresso Nacional a respeito da questão, já que, por exemplo, eu disse que é importante e é necessário ter um marco legal, né, para a discussão do tema, para o próprio aproveitamento em si do tema. O projeto hoje 11.247, de 18, que se encontra na Câmara dos Deputados, tem sua origem no Senado Federal, no projeto de lei do Senado Federal número 484 de 17. Atualmente, na Câmara dos Deputados, se encontra na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, onde já foi designado um relator. Com todo respeito ao Estado de Minas Gerais,
mas não é o Estado que vai sofrer os impactos do aproveitamento de eólicos offshore, por questões óbvias e geográficas, né? Então, acredito que essa escolha talvez não foi a mais apropriada, sem nenhum demérito ao parlamentar, tampouco ao Estado, né? E, recentemente, foi feito um requerimento para a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de promover o desenvolvimento da política nacional de energias renováveis. Eu acredito que aqui é uma oportunidade de nós, né, e de entidades como a Beólica, como o CERN, participarmos, né, de maneira ativa na construção desse processo parlamentar, né, tentando, já que não houve um diálogo e uma discussão de uma maneira mais profunda no âmbito do Senado Federal, tentar participar dentro da Câmara dos Deputados, né, inclusive oficiando, né, a Comissão de Meio Ambiente, o próprio deputado que foi designado relator, até porque foi criado um grupo de trabalho específico para discutir, né, essa temática. Eu acho que é chegada a hora, né, de nos mostrarmos de maneira ativa nesse processo também. Já foi me colocado aqui para concluir, e eu vou só botar alguns pontos gerais desse projeto de lei e dizer onde, na minha opinião, ele poderia ser incrementado, onde ele poderia ser aprimorado. Bom, ele prevê 2 momentos, inclusive esses modelos para o sumário que o senhor citou, eles são, de algum modo, talvez não da melhor maneira, mas eles são, de algum modo, incorporados nesse projeto de lei, né? Nós temos, não exatamente com essa nomenclatura, mas o sistema de portas abertas, né, o sistema de oferta de áreas, né, o sistema de portas abertas, o projeto de lei chama de manifestação de interesse, né, e o sistema de oferta de áreas seria a sistemática de concessão de áreas propriamente dita, enfim, que o projeto de lei traz. O projeto de lei, além dessa diferenciação de sistemas, ele traz, né, também a possibilidade não só da concessão, mas também da autorização, a depender do tamanho, da dimensão, né, do projeto eólico offshore que esteja em colocação, até 5.000 quilowatts seria a autorização, né, portanto, de uma maneira mais simplificada, mas ainda assim com a chancela do poder concedente, do Estado, da União. Acima de 5.000 seria a sistemática da concessão, e essa concessão, por sua vez, viria de 2 formas, ou pelo sistema de portas abertas, via manifestação de interesse, ou pela sistemática da concessão. Bom, há, no caso, uma previsão da licitação de bem público, né, quando se tratar acima de 5.000 quilowatts, haveria ou haverá uma definição dos prismas eólicos a serem objetos de concessão pelo Conselho Nacional, né, de Política Energética. Não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida de acontecer, por isso é importante o sistema de manifestação de interesse, né, e de autorização para dar algum tipo de celeridade, né, a isso. O impedimento em áreas com blocos licitados pela ANP, né, em regime de concessão ou partilha, né, ou cessão onerosa, é evidente, por questões óbvias, para não haver, né, um prejuízo das atividades uma das outras, embora ambas de interesse público. Consultas prévias ao Ministério da Defesa, Marinha, né, Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil, né, no que tange à existência de cabos, né, submarinos enterrados para questões de telecomunicações, etc., para que haja, evidente, uma convivência harmônica dentro do espaço marinho, né. Tudo isso se faz necessário que um marco legal construa, né, para que se tenha uma maior previsibilidade. A EPE, né, segundo o projeto de lei, promoverá estudos sobre os recursos energéticos do mar territorial. Isso é importante para subsidiar a tomada de decisões do Ministério de Energia, né, de Minas e Energia, para exatamente a definição das políticas públicas que ele entender adequadas, né, justamente para dar o start, né, aos modelos, aos procedimentos que vão ser lançados para a construção dos prismas, né, eólicos e assim diante. E há uma previsão das participações governamentais, que são, na verdade, a remuneração que vai ser paga, tal qual no arrendamento se paga ao particular, né, na eólica offshore se pagará o que ele chama, né, talvez de maneira imprópria, de participações governamentais, tentando se espelhar um pouco, né, na cadeia do petróleo e gás, mas talvez de maneira inadequada, seria a remuneração pelo uso e ocupação do bem. Há o que, né,
Talvez essa seja uma das maiores discussões que vão acontecer sobre esse projeto de lei, porque os critérios de rateio, né, sobre essas participações, né, 45% para os estados, para os municípios, aqui não segue a lógica do óleo e gás, né, por exemplo, municípios confrontantes, estados confrontantes, não, aqui é através do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, então, certamente, isso aqui vai ser matéria de muitíssima discussão, né, pelos estados e pelos municípios. E não estou conseguindo passar aqui, será que... Pronto, com esse problema técnico eu ganho mais alguns minutos, né, para poder concluir. Pronto, agora sim. Agora. E algumas críticas, enfim, na minha visão, né, a adaptação de algumas partes a esse modelo de concessão exclusivamente do uso de bem público, ou seja, não se está tratando aqui do contrato, da contratação de compra e venda de energia, tá? Isso aí ficaria para o segundo momento, para o particular participar, né, de um modelo de leilão ou no mercado livre, né, a contratação seria um momento em separado disso aqui tudo. Isso aqui a gente está tratando exclusivamente da contratação para a fruição desse bem, né, desse bem público. Na minha visão, é necessário o estabelecimento de fases para esse período de concessão, ou seja, o que será a obrigação desse particular fazer no momento pré-operacional de desenvolvimento, com a criação de marcos temporais, né, de obrigações de medição, de certificações, busca de parecer de acesso para escoamento, estudos ambientais, obtenções de licenças específicas, justamente para que haja, né, se for, na verdade, se não forem cumpridas determinadas obrigações, isso, o bem público, portanto, a fruição, o aproveitamento do bem público não estando sendo feito de maneira adequada, né, a concessão se rescindiria, né, isso tudo para promover uma adequada fiscalização da concessão. A meu ver, é necessário estabelecer pagamentos diferenciados por esse uso e ocupação a depender da fase, inclusive como critério de julgamento, né, para a licitação que possa ocorrer, especificar como lidar com as questões envolvendo a retroárea, né, as chamadas instalações de transmissão de interesse restrito, se haveria a possibilidade da desapropriação por parte do particular, né, como dos locais de retroárea que iriam se colocar como necessidades de se estabelecerem em determinados locais e, na minha visão, uma melhor definição sobre a adoção do regime de portas abertas, o regime que é chamado, né, pelo projeto de lei de manifestação de interesse, porque, ao meu ver, ele está muito singelo, ele está muito pouco colocado, pouco previsto. O estabelecimento desse marco legal, e aí só para concluir, o estabelecimento desse marco legal com esse projeto de lei é algo imprescindível, é algo necessário, mas é o primeiro passo, né? Feito esse marco legal, aprovado pelo Congresso Nacional da forma que for, né, passa a surgir a partir daí a necessidade da regulamentação em âmbito infralegal, dentro do Ministério, né, dentro da atuação do CNPE, dentro da própria Agência Nacional, né, de normas específicas dentro de cada uma de suas competências, para justamente a gente ter a concretização, né, e um ambiente efetivamente seguro de investimentos privados, e não só isso, né, a busca do marco legal não é apenas para o privado ter um ambiente seguro para a realização dos seus investimentos, mas também para que o público, o setor público, tenha, né, a certeza do melhor aproveitamento dos seus, né, bens e que isso efetivamente venha trazer benefícios para a coletividade. É isso. Muito obrigado. Obrigado ao Diogo. Eu queria só destacar aqui que o Diogo Pignataro, ele também é o secretário-geral do CERN.
que é um dos realizadores aqui do evento. Recebemos muitas perguntas, tá? Eu estou tentando consolidar aqui. Infelizmente, nós não vamos poder responder todas as perguntas, tá? Mas eu vou tentar direcionar aqui pelo menos uma pergunta para a Francine da Beólica, para o companheiro do IBAMA e para o Diogo. Alguns outros questionamentos que foram colocados aqui, as próprias palestras colocadas pelo professor Mário, pelo Daniel, pela Francine, pelo Eduardo, pelo Diogo, eu acredito que parte delas já tenham sido respondidas. Caso não, os senhores, por gentileza, fiquem à vontade de procurar os palestrantes quando eles descerem. Tá? Eu vou fazer um aqui que talvez seja um ponto mais de interesse de um público maior em relação a em quanto tempo, qual era a expectativa de tempo para que um primeiro projeto dessa natureza fosse instalado no país. Eu vou só destacar aqui o caso do projeto piloto da Petrobras, ele está fora dessa questão regulatória, porque é dentro de um projeto de P&D, então ele tem já o prazo dele colocado dentro do cronograma do projeto da própria Petrobras. A pergunta foi colocada para mim e para a Francine. Eu vou iniciar dizendo realmente um pouco da dificuldade de precisar isso, mas eu vou fazer um paralelo com a eólica onshore. A eólica onshore, para um projeto, ele sair do zero, iniciando suas medições, fazer todos os estudos necessários, obter todas as licenças, entrar no leilão, vencer um leilão, considerando, por exemplo, um leilão a -4, se tudo der certo, um tempo normal do desenvolvimento do zero até a entrada em operação pode demorar 7 anos. Isso não é um prazo fora do comum, é um prazo totalmente dentro do padrão, considerando que só a medição demora 3 anos. Tá? Então, vamos supor que tudo dê certo, né? Todas as fases andem muito bem, ele ganha um leilão, em 7, 8 anos é que esse projeto estaria iniciando a sua produção. Tendo em vista ainda os desafios regulatórios de transmissão e outros que foram colocados aqui, a expectativa, caso todas essas pendências sejam resolvidas, tem um ponto muito importante, que é a questão ambiental, que aí o colega do IBAMA pode também fazer uma colocação. Como eu disse, é difícil precisar, mas na minha visão, pelo menos na visão do CERN, apenas no final dessa década, né? Então, 2028, 2029, 2027. Claro, falando em projetos que estão iniciando do zero, existem já alguns projetos no país que estão desenvolvidos, como é o projeto Calcaia, ao qual parte dos senhores conhecem, o projeto Asa Branca, que alguns dos senhores também conhecem. Esses projetos, teoricamente, resolvendo-se as questões da regulamentação e dos condicionantes ambientais, eles já teriam, e estando dentro dos padrões estabelecidos por esses documentos, eles estariam aptos a iniciar sua construção e entrar em operação, resolvendo também a questão da transmissão. Então, passar aqui a visão para a Francine. Acho que você colocou muito bem, Darlan, mas a gente pode também pensar de uma forma mais fracionada. Então, talvez, para o final dessa década, falando já em operação, e aí talvez até um pouco mais para frente, porque como a gente depende de marcos legais, né? Então, sai um pouco fora da nossa alçada e da alçada do investidor de querer começar essa construção. Mas, se a gente pensar de forma fracionada, com o tal do Portas Abertas, que foi aqui colocado, ou mesmo com a concessão de áreas, a gente pode pensar em avanços para os próximos anos, ou mesmo o marco regulatório, o marco legal, né? Então, eu acredito que, pelo menos nos próximos 2 anos, a gente deva ter avanços muito grandes. A gente colocou aqui para vocês 2017, quando foi a primeira iniciativa que vocês colocaram no All About Energy, a gente já está em 2019 com um projeto de lei, pelo menos que já teve uma instância tramitada. Então, isso mostra para a gente tem expectativa de que, pelo menos em 2 anos, a gente tenha alguma definição de alguns marcos legais e alguns marcos regulatórios que permitam a gente avançar com celeridade nisso. Perfeito. É isso mesmo, né? Na verdade, existem esses desafios, e apenas galgado esses obstáculos, a gente teria condição de avançar mais um pouco. Foi colocado aqui para o companheiro... Eu tenho várias perguntas aqui da Fulgro Brasil. Tá? Eles colocaram várias questões, uma delas é aqui para... Eu vou colocar apenas uma, as outras perguntas vocês podem perguntar diretamente ao Daniel Fora, tá? Que como é que a Beólica, ou o Daniel Faro, representando aqui a Petrobras, ele coloca assim, a Fulgro é uma empresa que tem expertise na área, tá? Offshore,
na área de aquisição de dados, né? Entre outras coisas. Como é que vocês enxergam a participação de empresas do segmento de oil e gás, no segmento da eólica offshore, e que tipo de ajuda as entidades envolvidas nesse desenvolvimento necessitam dessa parte, por exemplo, de coleta e análise de dados? Eu não sei, o representante aqui da Fugro, se eu me expressei bem, mas vocês entenderam a pergunta? Alô? Quanto à participação de uma companhia que investe em óleo e gás, como já foi dito, né, há toda uma visão de acompanhamento da transformação da economia de baixo carbono, e isso está em pauta e é sempre analisado, e isso é ratificado pelos projetos que a gente tem colocado, né? Quanto à participação da Fugro em toda essa discussão, eu acho muito válida, porque, como foi mostrado, desde 2017 tem cada vez mais ocorridos eventos e discussões e oportunidades de discussões. Então, toda essa experiência que já existe lá fora, prática, de fato, como ocorreu, é válida, e o que vocês puderem contribuir vão ser muito bem-vindos em todas as áreas. Só complementando, acho que a gente já conversou até um pouquinho algumas vezes com o pessoal da Fugro, mas toda e qualquer iniciativa ela é muito bem-vinda nessa parte de estudo, seja empresa, universidade. A gente tem visto que toda e qualquer informação tem colaborado. E quando fala ainda de coleta de dados, dessa referência de dados, acho que nada melhor para a gente ter fatos para representar e demonstrar todo esse arcabouço que a gente está criando para a energia eólica. Então, é importante que toda e qualquer iniciativa ou empresa entre em contato. Aí falo pela Beólica, acho que falo até pelo CERN também. Nós estamos fazendo o máximo esforço para conseguir trabalhar com esses grupos de trabalho, com iniciativas que nos permitam montar materiais sólidos para levar tanto para Congresso quanto para o Poder Executivo. Perfeito. Eu gostaria aqui agora, rapidamente, para o Eduardo, aqui do IBAMA, o presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará, o senhor Jurandir Picanso, ele gostaria aqui de colocar o seguinte: qual a sugestão para que se consiga que o IBAMA inclua a offshore em suas prioridades? Eu vou até me adiantar, o Eduardo vai responder, eu acredito que ele colocou aqui na apresentação dele. O IBAMA está trabalhando bastante nessa temática. Isso foi motivo de explanação aqui? Como eu mostrei na apresentação, né, a gente está trabalhando, desenvolvendo um produto para você ter um termo de referência que baseie, né, a elaboração desses estudos ambientais, né, e esteja disponibilizado ao público o mais rápido possível. Agora, a questão de prioridade é muito complicado você dizer, porque todas as tipologias querem prioridade, né? A gente agora, só a título de exemplo, a gente analisou 4 EIAs de termoelétricas entre abril e junho, e isso ainda conflitou com outro empreendimento nuclear que o governo queria prioridade, e aí a gente teve que falar, não, vocês decidem, porque todos aqui vieram pedir, né? A ANEEL veio pedir a prioridade, os empreendedores, o próprio governo de vários lados, e acabou se definindo um caminho, né? Essa questão de prioridades acaba sendo bem subjetivo, mas normalmente o tratamento que a gente dá é a fila de entrada para o licenciamento, né? E também a gente está ficando um pouco estrangulado, que a gente tem 8 técnicos só para analisar toda essa questão de geração de energia. Acho que o professor Mário quer fazer uma colocação. Sim, era uma colocação sobre na primeira questão levantada, sobre quando a expectativa de em quanto tempo teremos uma usina eólica offshore comercial aqui no Brasil. Aí gostaria, talvez, referenciar exemplos que aconteceram em países, né, que se desenvolveram isso, e o que está acontecendo. Na verdade, existe o que se chama curva do aprendizado. Curva do aprendizado já começou na Dinamarca, foi para a Alemanha, foi para Reino Unido, Holanda, agora está nos países asiáticos, Estados Unidos, que está em transição, e o Brasil entra nesse caminho.
Se na Alemanha, na Dinamarca, nesses países, essa curva, desde que começou até o final, foi de 7 anos, 6 anos, hoje, nos países, por exemplo, como Taiwan, já está em 4 anos. Ou seja, eu sou mais otimista no tempo em si que vai acontecer as coisas. Por quê? Primeiramente, uma turbina eólica offshore, em comercialização, tem uma potência já de 10 megawatts. Diferente a uma onshore, que estão chegando a 4 a 5. A dificuldade, então, aí entra o que se chama economia de escala. Economia de escala, né? Maior produção, menor custo unitário. Esse é um dos fatores que está fazendo que o custo nivelado de energia está caindo, está em queda. E teremos essa continuidade em si, em função de que existe hoje em projetos de P&D, né, desse movimento, turbinas de 15 e de 20 megawatts. Só que não é para ambiente onshore, sim para offshore. Ok? Essa é a informação que queria contribuir. Perfeito. Para fechar aqui a plenária, apareceu... Desculpe as outras perguntas, vai ser impossível, o tempo já se esgotou. Mas teve uma pergunta aqui, que aí eu vou deixar para o Diogo, que talvez ela seja um ponto importante, não só para a discussão da eólica offshore, mas que tá em discussão, inclusive, para a eólica onshore. Que é em relação à pergunta que colocou se nós seremos o primeiro país a cobrar royalties. Começa pela definição, royalties de vento. Então, eu queria só fechar a plenária aqui com o Diogo com essa resposta. Bom, se é para fechar e ser bem objetivo, eu espero que não, né? Espero que não, porque, na verdade, a natureza jurídica, e eu não vou nem me alongar nisso, mas a natureza jurídica de royalties não comporta, né, uma discussão acerca de uma compensação, o pagamento de uso, remuneração, pelo que quer que seja, né, de um bem renovável, como é o caso do vento, né? Mas, veja, o projeto de lei que está em discussão na Câmara dos Deputados não trata disso, embora a terminologia, né, utilizada para tratar da questão da remuneração pela utilização do bem público tenha sido participações governamentais, e aí eu faço essa ressalva, porque eu não pude explicar de maneira muito clara na palestra, mas participações governamentais é o que a lei do petróleo chama para a remuneração do ente público pelo privado a partir da concessão ou partilha ou cessão onerosa, né, dada ao particular pela União para a exploração e produção de petróleo em terra ou em mar. Participação governamental, né, é o gênero de onde, né, são espécies, royalties, bônus de assinatura, né, e participações especiais, enfim, e outras tipologias. Então, royalties, na verdade, né, a essência de royalties é para tratar, né, de bens não renováveis, tem uma outra característica, né, e uma outra classificação jurídica que não, né, aquela que diz respeito a bens de natureza renovável. No nosso ordenamento jurídico, os royalties, que são participações governamentais, estão tipificados na lei do petróleo, e aí vem esse projeto de lei e chama essa remuneração que a União auferiria, né, pela utilização de um bem público seu, que seria o aproveitamento eólico, né, em um ambiente marinho que é de sua propriedade, chama isso de participações governamentais. É evidente que poderia causar uma certa estranheza, enfim, uma certa confusão, né? Esse eu acho que, a meu ver, é um ponto a ser sanado pelo projeto de lei, sem dúvida nenhuma. Mas, além disso, né, tem outros projetos de lei, tem outras iniciativas de emenda, inclusive aí eu acho que não é nem outra palestra, é outro seminário, outra mesa redonda para a gente tratar desse assunto. Mas, sendo muito objetivo, espero que não, de jeito algum. Obrigado, Diogo. E encerramos a nossa plenária. Obrigado.